Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Espero que esta formação vos seja útil. De facto, abordar o tema da responsabilidade social das empresas pode não ser muito fácil, é um tema complexo. Vou tentar simplificar a abordagem conceptual e, naturalmente, dar alguns contributos mais práticos a esta temática. Portanto, a agenda já conhecem, é importante percebermos os significados, o conceito, e há mais do que um conceito, as principais abordagens, áreas de atuação e ainda assim também abordar a questão da avaliação, dos prós e dos contra, que podemos associar a esta área de atuação das empresas e também as questões da certificação e os desafios que hoje se colocam às empresas em matéria de responsabilidade social e sustentabilidade. Identifiquei também aqui alguns objetivos e competências que eu julgo que poderão orientar toda a nossa reflexão e naturalmente, justificando esta estruturação. Bom, de facto, o livro verde da Comissão Europeia procura promover um quadro europeu para a responsabilidade social das empresas. E é, no fundo, a fonte de inspiração para um conjunto de normas que têm vindo a orientar a ação das empresas e também a certificação das mesmas nesta área. De acordo com o Livro Verde, a responsabilidade social é um conceito segundo o qual as empresas decidem, numa base voluntária, este aspecto é determinante, numa base voluntária, é isso que diferencia a responsabilidade social das empresas, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. Portanto, temos aqui a dimensão social e a dimensão ambiental. De facto, muitas vezes temos responsabilidade social e ambiental, ainda que a responsabilidade social conceptualmente integre também a dimensão ambiental. E quando falamos de responsabilidade social, não estamos apenas a falar da sua dimensão externa, estamos a falar também da sua dimensão interna. Portanto, ela manifesta-se em relação aos colaboradores, em relação a todas as partes afetas à empresa e que, de facto, serão determinantes para a sua vantagem competitiva, para os seus resultados. Portanto, se quisermos resumir assim sumariamente, responsabilidade social das empresas significa ou traduz a integração voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das empresas em todas as suas operações e nas suas interações com todas as partes interessadas. Aqui destes links terão a oportunidade de chegar não só ao documento, como também a outras informações relevantes relativamente a esta matéria. Bom, de facto, as organizações responsáveis e inspiradas, portanto, na sua concepção, seguem um modelo de gestão baseado no Triple Bottom Line, também conhecido por tripé da sustentabilidade. De facto, hoje falamos de sustentabilidade, mas ela não é apenas ao nível do ambiente, mas também, sobretudo, ao nível dos próprios negócios. Portanto, de facto, para que as empresas possam ser competitivas, para que possam obter lucro, elas não podem negligenciar naturalmente a dimensão económica, mas não podem negligenciar também a dimensão social e a dimensão ambiental. Portanto, a sustentabilidade é o resultado desse equilíbrio entre estas três dimensões. Os resultados e a prosperidade económica, as questões sociais, nas quais podemos incluir a igualdade, a equidade, e depois
e a qualidade de vida no trabalho, nos direitos humanos, mas também, naturalmente, as questões ambientais, de sustentabilidade ambiental. No fundo, dizer que as organizações devem ser social e ambientalmente responsáveis, sem, naturalmente, deixarem de ser economicamente também sustentáveis. Portanto, é o tripé da sustentabilidade nas suas três dimensões que terão que ser pensadas, não é, de forma integrada naturalmente. Existe um conjunto, a partir do Livro Verde foram desenhadas um conjunto de normas internacionais que depois inspiraram também as normas nacionais, referindo aqui algumas. Podemos falar da ISO 26000 de 2011, que depois se traduz numa norma portuguesa, e que desenha um conjunto de orientações para a responsabilidade social. Portanto, é um guia geral de orientação para a responsabilidade social das empresas. Traduz-se numa norma de certificação internacional. Depois existe também uma outra norma internacional que está muito vocacionada para, por exemplo, os aspectos da discriminação, da desigualdade, e também muito direcionada para os direitos humanos, que é a norma 8000 de 2008, que depois teve uma atualização em 2014. Portanto, aborda todas as questões relacionadas com o trabalho infantil, com a segurança e saúde no trabalho, com a liberdade de associação e negociação, as questões relativas à discriminação, ações disciplinares, horários de trabalho, remunerações e sistemas de gestão. A nível nacional, temos um conjunto também de normas que se inspiram quer na ISO, quer na 8000, 2008, nomeadamente, por exemplo, a norma que regula o sistema de gestão de responsabilidade social, quer de 2008, quer de 2010, e depois também a norma de gestão de conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal, que de facto também é relevante nos dias de hoje, tendo em consideração que esse é um dos fatores de maior atratividade das empresas, sobretudo para as novas gerações, quer para os millennials, quer para a geração Z, que é uma questão sempre muito relevante e que se prende com a atratividade das empresas, não é? Relativamente ao talento, e de facto esse cuidado em criar políticas e práticas de conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar são relevantes. E isso também é responsabilidade social, não? Lá está a dimensão social daquele tripé. Integra também, de facto, esta temática da conciliação, vida profissional, familiar e pessoal, que é uma temática que não é nova de todo, mas que continua a ser pouco trabalhada por parte das empresas e demonstrando ser, de facto, um tema muito, muito complexo e difícil de desenvolvimento. Não podia deixar aqui neste quadro de considerar a Agenda 2030, é um plano de ação, de adesão voluntária e que procura, então, promover um desenvolvimento sustentável das nações, dos povos, das sociedades, mas também das economias. E, portanto, é um plano de ação, que todos conhecerão, que inclui 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas. E que a agenda será apontada como um dos desafios que se coloca às sociedades, às economias e também às empresas. Podem interromper-se assim, considerar irrelevante, não faço questão de monopolizar toda a parte da apresentação. Falamos dos significados, da relevância e importância que se atribui à responsabilidade social das empresas nas suas três dimensões.
mas de facto, se esta é a grande questão social e até organizacional, nem sempre a responsabilidade social foi percebida da mesma forma. De facto, houve uma evolução do conceito e das próprias abordagens à responsabilidade social. E podemos verificar que muitas empresas ainda assentam em abordagens mais tradicionalistas de responsabilidade social. Portanto, podemos entender a responsabilidade social como uma obrigação da organização em cumprir as suas responsabilidades económicas e legais. Não é esse, não é esse, não é esse o significado que se quer atribuir à responsabilidade social, mas há também, de facto, essa obrigação social e até legal. E pode ser também abordado o conceito de responsabilidade social como a capacidade da organização em se adaptar às mudanças da sociedade. Portanto, de uma forma, a empresa vê-se obrigada a ter que se adaptar às mudanças e ter que, então, ir mais longe na sua resposta aos desafios da mudança. E, portanto, é mais do que, para além de ser uma obrigação, também é uma necessidade de reagir e uma necessidade de adaptação. Mas, de facto, hoje pensa-se a responsabilidade social como uma capacidade de antecipar e prever comportamentos socialmente responsáveis. Já não é apenas uma obrigação, não é apenas a capacidade de reagir, mas, sobretudo, a capacidade de antecipar. Antecipar e prever comportamentos socialmente responsáveis, porque isso fará toda a diferença junto dos clientes e toda a diferença na própria gestão interna da organização. O que se espera das empresas hoje é essa sensibilidade e essa proatividade na forma como pensam, promovem e põem em prática as suas ações de responsabilidade social. Esta evolução do próprio conceito de responsabilidade social faz-se acompanhar também de uma evolução das perspectivas. Tradicionalmente, a perspectiva da responsabilidade social assentava em pressupostos muito economicistas e racionalistas. Portanto, as organizações visam sobretudo os lucros e estão ao serviço exclusivo dos acionistas e, portanto, o seu foco tem que ser exatamente a maximização dos lucros e também o serviço exclusivo aos acionistas. Essa abordagem clássica tem vindo a ser abandonada em prol de uma abordagem mais socioeconómica, em que, de facto, se defende que as empresas têm que garantir a sua sobrevivência, mas também a sua vantagem competitiva no médio e longo prazo. Portanto, não, devem visar o lucro, naturalmente, mas também a proteger e melhorar o bem-estar da sociedade. E ao fazerem-no, estão a criar, estão a ser capazes de desenvolver de uma forma mais sustentável o seu crescimento e a sua consolidação no mercado. Portanto, a prioridade não é apenas a da sobrevivência, não apenas do lucro, mas também da proteção do bem-estar da sociedade, contribuindo para uma melhoria também desse bem-estar. Portanto, com base neste pressuposto de que a responsabilidade social deve ser o resultado dessa sensibilidade social das empresas, e é também com base nesta perspectiva de que as empresas devem prosperar, mas também proteger e melhorar o bem-estar da sociedade, que se funda toda a literatura e todos os projetos à volta da responsabilidade social empresarial.
São várias as áreas de atuação da responsabilidade social das empresas. Aliás, esta matéria está bem definida, quer no livro verde, quer noutras normas. Portanto, quando falamos de responsabilidade social, não podemos cingir-nos apenas à sua dimensão externa, provavelmente será essa a tentação, mas também atender à dimensão interna. E provavelmente será a dimensão interna aquela que está menos explorada, ou aquela em relação à qual as empresas prestam menor atenção. Quando falamos da dimensão externa, estamos a falar então de todas as ações que a empresa promove junto da comunidade, junto dos seus parceiros, e em defesa, naturalmente, quer dos direitos humanos, quer também do próprio ambiente, do meio ambiente. E o que é possível fazer junto dos parceiros comerciais, dos fornecedores e de clientes? É possível, através de ações de responsabilidade social, estabelecer relações duradouras, assentes na confiança, no compromisso, assentes na ética, porque nunca podemos esquecer a dimensão ética da responsabilidade social. Mas o objetivo é esse, é sermos capazes de estabelecer relações de confiança, duradouras e éticas com os nossos parceiros de negócio, com o objetivo de potenciarmos o nosso lucro, o nosso crescimento, mas também com o objetivo de fazermos uma gestão mais eficiente mais eficiente e eficaz de todos os nossos recursos, aumentando também com isso a qualidade dos produtos e serviços, dos produtos e serviços, ou dos produtos e os serviços. Esta questão é de facto relevante para a dimensão, se atendermos ao tripé da sustentabilidade, quer para a dimensão económica, mas também quer para a dimensão social e ambiental. De facto, estabelecer relações duradouras, assentes na confiança com os nossos parceiros, será fundamental para a sustentabilidade do negócio e para, no fundo, também para a prosperidade do negócio. Não podemos descurar nesta dimensão externa também as comunidades locais. Isso faz parte da responsabilidade social e dessa sensibilidade e dessa proatividade que podemos ter na abordagem à responsabilidade social. E aqui podemos incluir, por exemplo, patrocínios e voluntariado em áreas como a educação, cultura e desporto, por exemplo, apoio à construção de escolas e hospitais, fornecimento de material para escolas, outras instituições, conservação de monumentos e edifícios, uma participação voluntária dos colaboradores em ações de apoio a idosos, doentes, necessariamente durante o horário de trabalho, preferencialmente durante o horário de trabalho. Podemos pensar que estas ações podem pôr em causa o tal lucro, a tal sustentabilidade económica, mas, mais uma vez, reforçar que este apoio e esta atenção para com as necessidades das comunidades pode, de facto, reforçar a capacidade competitiva das empresas, quer ao nível económico, quer ao nível da sua atratividade. Portanto, por exemplo, a participação, está provado cientificamente que o envolvimento dos trabalhadores em ações de voluntariado não só é uma forma de melhorarmos a nossa capacidade de intervenção social e de participação social e de cidadania organizacional,
mas é uma forma também de reforçarmos a nossa identidade, a nossa cultura organizacional, de proporcionarmos sentido e significado ao trabalho dos nossos membros, dos nossos trabalhadores. Portanto, tem inúmeras vantagens essa ligação com a comunidade e esse envolvimento dos trabalhadores nessa ligação com a comunidade. Não só reforça a imagem da empresa externamente, mas também reforça a identidade da própria empresa e o sentido de pertença por parte dos seus membros. Outra das considerações a fazer e das áreas de atuação dentro da dimensão externa prende-se com os direitos humanos. A adoção de códigos de conduta é relevante na medida em que orienta a ação da organização quer externamente, quer internamente. Naturalmente que o grande desafio é aplicar esses códigos de conduta, não é? Dar-lhe uma dimensão prática, efetiva, e estes códigos de conduta normalmente englobam assuntos como as condições de trabalho, os direitos humanos e também os aspectos ambientais. Devem ser aplicados a todos os níveis da organização, inclusive também à cadeia de produção, e deve existir uma verificação da sua aplicação prática. Aliás, faz todo sentido serem criados comitês consultivos que permitem também, que permitam de facto verificar a sua aplicação prática e também levar a cabo ações de formação que possam garantir que os códigos serão implementados. O código é um documento de intenções, mas convém que essas intenções se traduzam em ações e em resultados, e que a gestão seja, de facto, uma gestão integrada, estratégica e integrada, e que todas as decisões, nas suas diferentes dimensões, possam considerar esses princípios que esses códigos de conduta podem e devem verter. Não sei se na maioria das empresas que conhecem ou onde trabalham, se existem códigos de conduta, se eles são levados a sério e se de facto são um instrumento valioso de orientação das decisões e da ação da organização. Na dimensão externa, para além das relações com os parceiros, da relação com a comunidade e da defesa dos direitos humanos, também temos as preocupações ambientais globais. Portanto, as empresas devem adotar comportamentos socialmente responsáveis, de forma a reduzir a produção de resíduos, a emissão de poluentes e o consumo de energia. Portanto, esta é uma dimensão igualmente relevante, a par da dimensão, como já referimos, económica e social. Estas preocupações devem ser globais, devem ser também preocupações das empresas e dos seus decisores, e são preocupações que, mais uma vez, reforçam a vantagem competitiva das empresas, porque facilitam e ajudam a uma gestão mais eficiente e eficaz dos recursos, com a vantagem para os resultados da empresa e para a concretização dos seus objetivos. Na sua dimensão interna, podemos pensar nas pessoas, e aqui estamos a falar dos recursos humanos, naturalmente, e da gestão dos recursos humanos, que deve
nas suas políticas e práticas, promover os direitos dos trabalhadores, e nós estamos a promover no sentido de ir mais longe até do que a própria legislação determina, regula ou impõe. Promover também políticas de igualdade de oportunidades, de não discriminação, de inclusão. Este é um tema que está na ordem do dia, e que é um tema relevante, sobretudo se pensamos que cada vez mais as empresas atuam em contexto internacional, e, portanto, precisam de se adaptar aos desafios desse contexto mais global, e por isso estas temáticas são relevantes e, portanto, esta área de atuação também é particularmente relevante. Portanto, políticas de igualdade de oportunidades, de inclusão, de não discriminação. Em Portugal, todos os anos saem estatísticas que referem que, por exemplo, as mulheres têm salários inferiores aos homens, portanto, há uma discriminação salarial das mulheres em relação às mulheres, e outras discriminações. E, portanto, todas estas questões devem merecer a atenção dos decisores, e por isso não podem ser descuradas nas estratégias da empresa e nos seus planos de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Portanto, orientação também para uma gestão mais participativa, para uma aposta na aprendizagem ao longo da vida e para o desenvolvimento de competências, atualização, reconversão de competências, também é responsabilidade das empresas na sua dimensão interna, promover o desenvolvimento de competências, promover o desenvolvimento profissional dos seus trabalhadores. Isso faz através de ações de formação, programas de desenvolvimento e através também de práticas de gestão participativa, com o envolvimento sempre que possível dos trabalhadores nos processos de tomada de decisão, sobretudo nas decisões que lhes dizem respeito diretamente e em relação às quais estão preparados para assumir essa autonomia, essa responsabilização a nível das decisões. Promoção de uma maior valorização pessoal e a adoção de práticas que visem o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e esta questão eu já referi lá atrás a propósito das normas, é uma questão crucial, a par da igualdade de oportunidades, da não discriminação, da inclusão, da formação contínua. De facto, o equilíbrio entre trabalho e família, ou vida pessoal e profissional, é uma questão central e em relação à qual as empresas têm tido dificuldade em dar resposta e em encontrar soluções. E, portanto, aquelas que conseguem, de facto, adotar as melhores práticas nesta matéria são aquelas que se tornam mais atrativas no mercado de trabalho e que conseguem também reter com mais facilidade os seus melhores profissionais, os seus melhores talentos. A questão central hoje, no que diz respeito à dimensão humana e até à dimensão interna, prende-se com isso, com a capacidade de atrair, reter e motivar os melhores. E esse é o grande desafio atual das empresas de uma maneira geral. A par disto, também o desenvolvimento de uma boa rede de comunicação e informação é sempre uma fragilidade das empresas, a sua dificuldade em criar redes de comunicação e de informação que facilitem o envolvimento, a tal participação nos processos de tomada de decisão e que também fomentem o compromisso e a confiança no seio dos contextos de trabalho, não é? E para além disso, também a promoção de atividades de lazer, culturais e desportivas, que também facilitam a realização humana, social e profissional dos trabalhadores nos seus contextos de trabalho, e também facilitam e promovem a atratividade das empresas e conferem-lhe então também uma dimensão mais humana, social, fundamental.
a par dos recursos humanos e todas estas ações a promover internamente, devem ser pensadas também ações direcionadas para a saúde e qualidade de vida no trabalho, saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho, e, portanto, considerar fornecedores que promovam práticas de saúde e de segurança é fundamental, e também a questão da escolha de produtos certificados e amigos da saúde, tudo isso é fundamental. A par disso, naturalmente, a utilização de forma sustentável dos recursos ao nível interno, no sentido de reutilizar e reduzir consumos, reduzir resíduos e promover a reciclagem, e também a promoção e a divulgação de atividades amigas do ambiente, portanto, também sensibilizar, dar o exemplo, promover e divulgar ações que sejam amigas do ambiente, para que possa funcionar também como um incentivo a que essas práticas possam ser desenvolvidas também fora do contexto de trabalho. Eu não sei se há alguma questão que queiram colocar, se há alguma reflexão que queiram fazer relativamente a estas áreas de atuação, quer à dimensão interna, quer à dimensão externa. Ou se preferem que eu avance e depois, então, possam colocar as vossas questões, dúvidas ou reflexões. Ok. Prosseguindo, eu trouxe aqui um plano de responsabilidade social, um exemplo prático e concreto de como é possível desenvolver ações. Não precisam de ser muito dispendiosas, podem ser ações simples, mas com forte impacto, quer ao nível interno, quer ao nível externo. Este plano, este exemplo, inspira-se no Plano Operacional da Inclusão Social do Emprego, e, portanto, são exemplos concretos de ações que podem ser promovidas pelas empresas, planeadas, implementadas pelas empresas, e no fundo refletem essa sensibilidade social das empresas e essa preocupação em ligar-se de forma sustentável e responsável com as comunidades, mas também com os próprios trabalhadores. Temos aqui, por exemplo, atividades de reciclagem e sensibilização para a diminuição de desperdício. Estas atividades podem ser promovidas em colaboração com associações, estruturando um plano de recolha de matérias recicláveis. Portanto, envolver a comunidade também nestas atividades, e os trabalhadores e a comunidade, é uma ação interessante do meu ponto de vista e relevante, naturalmente, na medida em que serve de exemplo e de contributo para a melhoria do ambiente e do planeta. Atividades ao ar livre, de promoção de um ambiente sustentável, por exemplo, campanhas de plantação de árvores, podem ser promovidas junto de clientes, mas também com o envolvimento, por exemplo, dos próprios colaboradores, e há vários exemplos de empresas que já promovem estas atividades. Que são as atividades ao ar livre, são particularmente interessantes, porque é uma forma de percebermos a importância de preservarmos o ambiente e a importância de estabelecermos com o ambiente uma ligação equilibrada e saudável. As atividades de voluntariado em colaboração com associações de inclusão social e de sustentabilidade ambiental, por exemplo, a colheita solidária de fruta, a limpeza de praias, a limpeza de florestas, a entrega de bens para lojas sociais, portanto, promover campanhas que podem envolver também os trabalhadores, os parceiros, que ajudam a melhorar a qualidade de vida das comunidades. E também é uma forma de ajudar os mais desfavorecidos, ou de ajudar a preservar o planeta. Ações de convívio culturais,
por exemplo, envolver os colaboradores em visitas guiadas a exposições e a monumentos, mas também podemos envolver clientes e promover ações também lúdicas, caminhadas na natureza, junto dos colaboradores. Ações de convívio gastronómicas, muitas destas ações eu queria dizer que são implementadas em algumas empresas. Aliás, as empresas com melhores ações de responsabilidade social, melhores práticas são normalmente as empresas do setor tecnológico, são aquelas que têm maiores dificuldades em atrair e reter o talento, e são aquelas também que acabam por ter que preservar a sua imagem no mercado. Portanto, há ações que se podem promover que não só ajudam a melhorar o ambiente interno e a qualidade de vida no trabalho e também a melhorar o empenhamento dos trabalhadores, mas que também ajudam a melhorar a imagem externa da organização e a sua capacidade de atrair talento. Ações de informação ou formação internas, também, por exemplo, promovidas por colaboradores, podem ser ações interessantes, dar essa liberdade aos próprios trabalhadores de poderem pensar ações concretas, tendo em conta, no fundo, também as suas sensibilidades e as suas experiências ou vivências, poderá ser também relevante, porque estamos a contribuir então para a formação e para a sensibilização, e ao mesmo tempo estamos a dar oportunidade aos nossos trabalhadores poderem colaborar ativamente nas nossas ações, nas nossas campanhas de responsabilidade social. Posto isto, portanto, exemplos concretos de ações que podemos promover envolvendo a comunidade, envolvendo os trabalhadores, envolvendo os parceiros, e que podem ser bastante simples de implementar e que não implica necessariamente elevados investimentos económicos. Sem querer estar a desenhar um cenário demasiado cor-de-rosa relativamente a ações a promover no âmbito da responsabilidade social, decidi colocar aqui um slide onde se aborda os prós e os contras da responsabilidade social. Esta informação é com base em estudos feitos relativamente a esta temática, em que é possível então identificar quais são as principais vantagens ou quais são os principais riscos que as empresas correm quando avançam para um plano, uma estratégia orientada para a responsabilidade social. Os argumentos contra, antes de abordarmos esta matéria, convém referir que em gestão não há receitas universais nem fórmulas mágicas, e que cada organização, cada empresa deve procurar pensar a sua estratégia, os seus planos de ação em função da sua missão, dos seus objetivos, dos seus valores e da sua própria estratégia de negócio, naturalmente. E, portanto, as melhores soluções para cada empresa serão aquelas, ou as melhores ações serão aquelas que levam em consideração todos estes fatores, os fatores contingenciais, naturalmente. E por isso, quando pensamos as nossas ações, devemos pensá-las em função daquilo que é a nossa capacidade financeira e aqueles que são os nossos objetivos de curto, médio prazo, longo prazo. E, portanto, usa-se a violação do máximo lucro pode ser um argumento contra algumas ações de responsabilidade social. Esta questão deve ser sempre considerada e ponderada pelas empresas. Ainda que saibamos que as ações de responsabilidade social normalmente têm um impacto mais de médio e longo prazo, muitas vezes, não é? Sobretudo em termos estratégicos.
quando muitas vezes os objetivos não são claros, quando há uma diluição dos objetivos, portanto, os resultados também poderão não ser muito vantajosos no que diz respeito às ações de responsabilidade social, e quando, então, promovemos ações que envolvam custos elevados e fora do alcance da própria empresa. Naturalmente que também há quem advogue que as empresas com forte responsabilidade social também acabam por ter demasiado poder, acabam por ser empresas com forte poder de decisão e de intervenção, que poderá muitas vezes constituir um problema. Outro dos argumentos contra tem a ver com a falta de competências para promover este tipo de ações, uma falta de responsabilização e também uma falta de apoio alargado, sobretudo por parte dos acionistas ou da gestão de todo. Portanto, estes são alguns argumentos que se apresentam contra as ações de responsabilidade social, sobretudo aquelas assentes na tal perspectiva da sensibilidade social. Mas também existem argumentos a favor, ou seja, é possível não correr estes riscos se formos capazes, de facto, de pensar ações que acrescentem vantagem competitiva e capacidade competitiva. Nomeadamente, se percebermos que ao implementarmos essas ações estamos a corresponder às expectativas públicas, não é? Às expectativas dos nossos parceiros, dos nossos clientes, dos nossos trabalhadores e, portanto, da sociedade de uma maneira geral, de que é uma forma de promovermos a sustentabilidade económica da nossa empresa no longo prazo, porque por uma questão de obrigação ética, portanto, a tal dimensão ética da responsabilidade social. Ao fazê-lo também estamos a promover a nossa imagem pública junto da comunidade, junto dos clientes, junto dos parceiros, mas também junto do mercado de trabalho. Estamos a contribuir para um melhor ambiente interno e também estamos a contribuir de alguma forma para a preservação do planeta. E ao fazê-lo estamos a desencorajar uma maior intervenção ou regulamentação por parte dos governos e equilibramos a nossa responsabilidade com o nosso poder. Aliás, quanto maior é a responsabilidade, maior o poder, maior a responsabilidade e vice-versa. É? Portanto, este equilíbrio também é importante. As empresas que fazem um uso de recursos naturais em grande escala, em grande proporção, têm maior responsabilidade ao nível ambiental, de preservação do ambiente. Não é? E a sua responsabilidade é maior nessa matéria, isso confere-lhes também, isso confere-lhes poder, mas também responsabilidade. Claro que ao fazê-lo estamos a proteger os acionistas na perspectiva, socioeconómica da responsabilidade social e estamos a salvaguardar o nosso acesso aos recursos, quer materiais, quer tecnológicos, quer ambientais, quer humanos. Portanto, a gestão a gestão de todas estas ações de responsabilidade social requer uma abordagem integrada. Aliás, no livro verde refere-se exatamente isso. O objetivo é que a abordagem seja uma abordagem integrada, estratégica, que as áreas de atuação, que as várias dimensões da responsabilidade social sejam integradas na estratégia empresarial, de negócio ou corporativa. Portanto, a gestão integrada implica uma declaração de missão, implica códigos de conduta, onde estejam explanadas os valores fundamentais, os objetivos, as responsabilidades. E tudo isso depois permitirá à empresa, de facto, uma gestão mais
integrada, mas também mais sustentável das suas ações de responsabilidade social. E por isso, ao apostar nesse sistema de gestão integrado, nessa abordagem integrada, também reúnem condições para obter a certificação das suas ações, não é? Que também é uma questão importante quando falamos da responsabilidade social, até porque muitos dos clientes, não é, valorizam essas certificações, os próprios consumidores, e os próprios parceiros, naturalmente, das empresas. Acredita-se que a gestão de todos os aspectos relacionados com as práticas de responsabilidade social deve ser efetuada segundo princípios específicos, como dar privilégio à prevenção da poluição na origem, também salvaguardar o princípio da precaução, o princípio do poluidor-pagador, o combate à corrupção em todas as suas formas, portanto, as questões éticas também da gestão, e aqui incluímos o suborno, a extorsão e também o princípio da igualdade de oportunidades, da inclusão, da solidariedade, estão aqui também incluídos. A finalidade é, de facto, promover padrões de produção e consumo sustentáveis, que acrescenta valor à economia, à sociedade, ao ambiente, mas também à própria organização, naturalmente. Prevenir as alterações climáticas, e nós sabemos que esta questão é urgente, está na ordem do dia. Gerar valor, ainda que possa ser controversa, nós sabemos, gerar valor para as diferentes partes interessadas, portanto, gerar valor é a finalidade, e gerar valor não apenas para os decisores, para os acionistas, mas para todos os stakeholders e para a própria comunidade. E promover comportamentos éticos e transparentes. A gestão ética e transparente é fundamental para a sustentabilidade económica de qualquer negócio, de qualquer empresa. E quando falamos da sustentabilidade, nós estamos a falar do curto prazo, estamos a falar do médio e longo prazo. Quais são então as principais vantagens da certificação? Maior credibilidade e reputação no mercado, nós sabemos que esta questão é importante e podemos dizer, esta é uma vantagem, de facto parece ser, de alguma forma, parece entrar em divergência com o próprio conceito de responsabilidade social das empresas ou com a dimensão social ou ambiental, porque no fundo dizemos, com as nossas ações de responsabilidade social, com a sua certificação, estamos a melhorar a nossa imagem no mercado, a nossa reputabilidade, mas estamos a ganhar e estamos a contribuir para, estamos a ganhar, é? O nosso negócio, a nossa empresa está a beneficiar com isso, mas também estamos a beneficiar a sociedade, as comunidades, portanto, não há mal nenhum em querermos melhorar a nossa credibilidade e reputação no mercado, desde que o façamos de uma forma transparente e ética, e também, de alguma forma, consciente. Portanto, ao melhorarmos a nossa credibilidade e a nossa reputação, estamos a melhorar também a nossa vantagem competitiva, a nossa capacidade de crescer no mercado, de nos consolidarmos no mercado, de afirmarmos os nossos produtos e os serviços, as nossas marcas. Isso também nos permite melhorar o controle da conformidade legal, estarmos mais atentos e também correspondermos melhor a essa conformidade, ajuda a aumentar a produtividade e ajuda a aumentar a produtividade, também ajuda a melhorar a nossa relação com os parceiros
externos e internos, que são os nossos trabalhadores. Portanto, aumenta a produtividade porque melhora as relações, não é, da empresa ao nível externo e interno. A melhor relação com todas as partes e o contributo para o desenvolvimento sustentável. A questão do desenvolvimento sustentável, de facto, é fundamental e nós estamos a falar apenas do desenvolvimento assente no respeito pelo ambiente, mas também o desenvolvimento, um desenvolvimento económico sustentável, que assenta então na tal transparência e na tal ética. Bom, contributo para o desenvolvimento sustentável foi esta a última ideia, a propósito das vantagens da certificação. Existem inúmeras entidades certificadoras ao nível das diferentes normas, a ABSER, a ESGS e outras, não é, que podemos encontrar, que são entidades certificadoras e que ajudam as empresas, são consultoras que ajudam as empresas a proceder à certificação dos seus sistemas de gestão de responsabilidade social e a todas as suas ações, quer, por exemplo, ao nível da conciliação trabalho-família, ou ao nível dos direitos humanos, ou da igualdade de oportunidades. Portanto, o conjunto de matérias que podem ser objeto da atenção das empresas, podem merecer, então, a sua certificação, mas, de facto, os desafios que hoje se colocam são desafios relacionados com desenvolvimento sustentável, e temos aqui, então, a Agenda 2023, também está na ordem do dia, e, portanto, temos aqui os 17 ODS, não é? Objetivos Estratégicos, e aqui podemos identificar, por exemplo, a erradicação da pobreza, da fome, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, a questão da igualdade do género, da água potável, do saneamento, das energias renováveis e acessíveis, do trabalho digno e crescimento económico, a inovação e infraestruturas, a redução das desigualdades, a sustentabilidade ao nível das cidades e das comunidades, a produção e consumo sustentáveis, a ação climática, a proteção da vida marítima, dos oceanos, da vida terrestre, a paz, a justiça, a eficácia das instituições e também as parcerias para a implementação dos objetivos, a questão das parcerias. Portanto, estes são os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão a orientar a ação e que devem orientar a ação não só das instituições públicas, mas também, naturalmente, das organizações, empresas que visam o lucro, naturalmente. Este é um desafio para 2030 e o mais importante é transformar esta visão, estes objetivos em ação, esta visão em realidade. Isso é uma responsabilidade dos governos, mas também da sociedade civil e também das próprias empresas, através de parcerias, através de ações de responsabilidade social. Portanto, naturalmente que o mais difícil sempre é transformar os objetivos em ações e ir avaliando o progresso dessas ações e fazendo correções, eventuais desvios, e aqui o papel das entidades reguladoras é fundamental, ou fiscalizadoras, mas também o papel das próprias instituições, organizações, empresas também é fundamental. Portanto, esta é uma missão de todos, não é uma missão, é uma missão de cada um em particular, mas também de todos, que deve ser integrado também, esta missão deve ser integrada no plano estratégico de qualquer empresa, na sua visão e na sua missão. Não sei se têm tido a oportunidade
de acompanhar alguns debates sobre as questões da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que vão para questões que vão para além da tal Agenda 2023, o que no fundo emergem a partir dessa agenda, mas de facto cada vez mais se fala da importância de considerarmos a dimensão do ambiente, a dimensão social e a dimensão da governança, não é? Que se traduz numa sigla ESG. Por acaso eu pertenço à Escola Superior de Gestão, que também para nós é ESG, mas esta ESG traduz exatamente essa necessidade das empresas promoverem um desenvolvimento sustentável ao nível do ambiente, ao nível social e também da própria governança. Portanto, no fundo, refere-se a critérios de sustentabilidade organizacional e indicadores de conduta de uma empresa socialmente responsável e consciente. Aliás, há cada vez mais rankings onde, de facto, se avalia estes critérios de sustentabilidade organizacional, e algumas empresas, de facto, no panorama nacional encontram-se bem posicionadas porque têm por objetivo, de facto, garantir que preservam estes critérios, estes valores. E, naturalmente, quando falamos de responsabilidade social e até quando olhamos para os critérios de sustentabilidade organizacional, a promoção da saúde mental aparece como algo que deve ser cada vez mais interiorizado e promovido no seio das organizações. De facto, nunca se falou tanto de saúde mental como na atualidade, e percebemos porquê. A pandemia, no fundo, acelerou, julgo que a própria evolução tecnológica contribuiu, e portanto esta necessidade de nos adaptarmos de uma forma muito rápida às mudanças, contribuiu para essa deterioração da saúde mental, mas de facto a pandemia veio agravar esse fenómeno e tem que estar na ordem do dia das empresas. E de facto acredita-se que a sustentabilidade das empresas, das organizações de uma forma geral, depende da sua capacidade de promover a saúde mental dos seus colaboradores e a criação de ambientes de trabalho saudáveis. E eu ia interromper a minha exposição para, de facto, poder estabelecer aqui um diálogo com os participantes, no sentido de me ajudarem, provavelmente, ou contribuírem para a identificação, se calhar, das melhores práticas de promoção de saúde mental e de ambientes de trabalho saudáveis.